E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver: a inteligência artificial da Neuralink está transformando os pensamentos em fala em tempo real, e mostrou isso como se fosse uma verdadeira telepatia tecnológica. A China mostrou seus novos robôs chamados de matilha de lobos, carregando coisas bem ruins nas suas costas. Não vou falar o nome para não bloquear o vídeo. Drones do tamanho da palma da mão estão equipados com sensores ultra leves e imitam os morcegos para vencer nevoeiro, fumaça e espaços confinados. A maratona de robôs de Pequim ganha uma nova escala nessa edição de 2026, tá ok? Serão 300 robôs humanoides correndo sem serem controlados por seres humanos nenhum. Bora entender tudo isso aí e mais algumas outras coisas da tecnologia. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. E tem uma tecnologia que já funciona em mais de 180 países e que muitos brasileiros já estão usando. É a Nômade. E eu vou ser direto, tá? Ela faz você parar de perder dinheiro. A Nômade converte seu dinheiro para a moeda do país em que você está, seja no Brasil ou seja fora dele. Você abre a sua conta em apenas 5 minutinhos, recebe o cartão virtual e depois o físico. Você viaja, compra online ou assina serviços gringos sem taxa escondida e sem susto final. E presta atenção nisso aqui, tá? A Nômade lançou o seu chip eSIM, que é internacional e você só ativa quando chegar no destino. Funciona em Android e iOS e te dá internet em mais de 30 países. E quem é Nômade nível PES nível 1 ao 4 ganha 1 GB grátis. Nível 5, a internet é ilimitada por 15 dias. E a Nômade está dando $20 em cashback para os novos clientes. Mas é só para quem abrir a conta agora mesmo usando o código RI20 na sua primeira operação de câmbio. Então não perde tempo aí, meu querido. Abre a sua conta pelo link aqui na descrição ou no comentário fixado, ou até tem um código QR na sua tela. Garanta agora o seu cashback e pare de gastar muito mais do que você precisa. E claro, você ainda fortalece o Realidade Impressionante a continuar trazendo para você as tecnologias de ponta que você sempre gosta de ver aqui. Me ajuda que eu te ajudo, valeu? Esse cara que você vai ver aqui agora não conseguia se mover, não conseguia falar, mas mesmo assim ele agora consegue se comunicar. O impossível já está acontecendo agora, meus amigos. Um paciente com esclerose lateral amiotrófica, chamada de ELA, uma doença que paralisa o corpo, mas preserva a mente, conseguiu gerar novamente a sua fala apenas usando os seus pensamentos e, claro, juntamente com a tecnologia de implante cerebral da Neuralink. Na prática, o sistema captou a atividade cerebral do paciente e traduziu esses sinais diretamente em texto e voz. Foi a intenção sendo convertida em linguagem. Isso só foi possível graças aos avanços dessa tecnologia chamada de interface cérebro-computador. A Neuralink vem desenvolvendo um dispositivo que é implantado no cérebro e capaz de detectar os sinais elétricos que são gerados pelos neurônios. Esses sinais, que normalmente seriam impossíveis de interpretar, agora são processados por inteligência artificial, que aprende a reconhecer os padrões e transformá-los em ações. Mover um cursor, digitar e agora essa mais nova façanha: falar. E é exatamente aqui que está essa grande ruptura. Diferente das tecnologias assistivas tradicionais, que dependem de algum movimento residual, como os olhos ou os músculos, esse sistema da Neuralink lê diretamente a intenção no cérebro, ou seja, ela ignora completamente as limitações físicas do corpo. E isso muda completamente os cenários para os pacientes com doenças neurológicas graves. Até hoje, os sistemas como rastreamento ocular eram lentos, cansativos e limitados. Expressar uma ideia simples podia levar minutos e muitas vezes a comunicação nunca era completa. Agora, a comunicação acontece quase que em tempo real, com mais fluidez, mais precisão e principalmente mais dignidade. Para os médicos, isso representa uma transformação no cuidado clínico. Os pacientes agora poderão descrever os sintomas com mais clareza, participar também das decisões e manter a sua identidade ativa, mesmo com o corpo ainda estando comprometido. Mas o impacto disso, não se engane, não para na medicina, porque, no fundo, essa tecnologia não está apenas restaurando as funções perdidas, ela está criando uma nova forma de interação entre humanos e máquinas. Hoje, por enquanto, ainda usamos telas, teclados e voz para nos comunicar com a tecnologia. Mas isso pode ser só uma fase de transição, porque quando você consegue traduzir o pensamento diretamente em ação, a tecnologia deixa de ser apenas uma ferramenta externa e passa a se tornar uma extensão da própria mente. Claro, ainda existem bastantes desafios e limitações. Questões de segurança, ética e também confiabilidade ainda precisam ser resolvidas. É bem óbvio que a tecnologia ainda está em fase inicial e a sua adoção em larga escala ainda depende de validação clínica e regulamentação. Mas uma coisa já está bem clara:
Nós estamos entrando em uma nova era. Uma era em que as limitações físicas podem ser contornadas e não apenas tratadas, e em que a inteligência artificial deixa de apenas interpretar os dados e passa a interpretar os pensamentos, meus amigos, que medo. O que é conhecido como telepatia, agora começa a se tornar uma realidade. Mas enquanto a tecnologia começa a devolver capacidades humanas que antes pareciam perdidas para sempre, existe um outro lado dessa mesma evolução que está seguindo um caminho que é bem diferente. Um caminho onde a inteligência não está sendo usada para curar, salvar vidas, mas sim usada para combate. Infelizmente, né? Vamos focar para a gente entender. Esses aqui, obviamente, não foram feitos para companhia e não foram feitos para carinho. Esses cães robóticos foram feitos para guerra. Bem, a China apresentou uma nova geração de robôs quadrúpedes equipados com armamentos reais, mas o que realmente tem chamado a atenção é a forma como eles operam. Esses robôs não atuam sozinhos, eles funcionam como uma verdadeira matilha. Múltiplas unidades estão conectadas a um sistema compartilhado que estão trocando constantemente informações em tempo real e coordenando as ações como um único organismo. Na prática, isso significa que eles conseguem se mover juntos, dividir funções e tomar decisões coletivas durante a operação. Alguns atuam como reconhecimento, outros como suporte e outros como ataque direto. Tudo sincronizado. E isso vai além do solo. Esses sistemas também podem ser integrados a drones aéreos, criando assim operações coordenadas entre ar e terra, algo extremamente eficiente nos cenários urbanos, onde a visibilidade e mobilidade são limitadas. Durante simulações recentes, esses robôs demonstraram exatamente isso aí: movimentação em grupo, adaptação ao ambiente e execução de missões complexas de forma totalmente coordenada. E o nível de capacidade física, meus amigos, também evoluiu bastante. Agora eles conseguem atingir velocidades de até 15 km por hora, transportar cargas de até 25 quilos e operar em terrenos difíceis, mantendo assim a estabilidade, mesmo em condições extremas. Além disso, eles podem ser controlados de diferentes formas, desde joysticks tradicionais até comandos por voz ou interfaces táticas acopladas ao operador. Pelo menos por enquanto, ainda há um ser humano no controle do disparo. A decisão final ainda passa por uma pessoa. Só que isso aí não vai ser permanente, porque esse sistema já demonstra algo que vai muito além do controle remoto, a autonomia coletiva. Eles não apenas executam os comandos, eles interpretam o ambiente, compartilham dados e ajustam o seu comportamento em grupo. E isso muda completamente o conceito de combate. Em vez de máquinas isoladas, temos agora sistemas conectados. Em vez de decisões individuais, temos agora inteligência distribuída. E claro, isso aqui levanta questões inevitáveis, como todas as outras tecnologias. Quando múltiplas máquinas tomam as decisões em conjunto, quem é que é responsável pelo resultado? E mais do que isso, quando os sistemas automatizados conseguem reagir muito mais rápido que nós seres humanos, quanto tempo ainda resta para o controle do ser humano ser mantido nessas máquinas? A verdade é que esse tipo de tecnologia não representa apenas uma evolução militar, ela representa uma mudança de paradigma. E quando você não pensa muito bem nas coisas, pode parecer que isso ainda está restrito ao ambiente militar, mas na verdade, essa evolução está acontecendo em outra escala, uma escala muito maior, muito além do campo de batalha. Vamos entender tudo isso agora. No dia 19 de abril de 2026, Pequim vai sediar algo que até pouco tempo atrás parecia absurdo, coisa de ficção científica. Uma meia maratona com mais de 300 robôs humanoides correndo. Máquinas bípedes de 26 marcas diferentes, enfrentando um percurso completo de mais de 21 km. Nem eu corro isso, caramba. Mas isso não é apenas espetáculo, é um teste real. A primeira edição de 2025 serviu como prova de conceito para que os robôs pudessem conseguir caminhar longas distâncias. Agora, o objetivo mudou. A corrida de 2026 foi redesenhada para medir algo muito mais importante: a autonomia robótica. Pela primeira vez, quase que 40% de todos esses robôs estarão totalmente autônomos, capazes de se orientar, tomar decisões e ajustar a sua trajetória sem qualquer intervenção humana. E a empresa que não fizer isso vai sair em desvantagem. Os organizadores criaram uma penalidade direta. Robôs controlados remotamente terão seu tempo multiplicado por 1,2. Na prática, isso força a indústria a abandonar o controle remoto e evoluir para as máquinas que realmente entendem o ambiente. E o desafio não é algo simples, pode parecer, mas não é. Cada robô precisa completar os 21 km em uma única tentativa, mantendo equilíbrio, eficiência energética e estabilidade mecânica durante todo o percurso. Além disso, todos os competidores serão monitorados em tempo real por um sistema de navegação por satélite. Dessa forma, vão garantir o controle absoluto da prova. Mas a corrida é só parte do experimento. Antes dela, um segundo evento vai testar algo ainda mais complexo:
A utilidade real desses robôs. Um circuito com múltiplos obstáculos vai simular cenários do mundo real, como ambientes industriais e situações de resgate. A ideia é simples, não basta andar, não basta correr, o robô precisa funcionar de verdade. E isso está diretamente ligado a um novo conceito que começa a surgir na robótica, o momento em que essas máquinas passam de ser demonstrações tecnológicas e passam realmente a ser úteis. E por trás de tudo isso, existe dinheiro, muito dinheiro. O governo chinês criou um fundo de mais de 14 bilhões de dólares que é dedicado à chamada indústria do futuro, com um foco direto em robótica. Só nos últimos meses, bilhões já foram investidos em empresas do setor, e os resultados já começaram a aparecer. A China foi responsável por mais de 80% das instalações de robôs humanoides no mundo inteiro nesses últimos anos, e as empresas já até mudaram de estratégia. Elas saíram das demonstrações chamativas como danças e movimentos acrobáticos e passaram a focar em produção em massa e aplicações reais. A corrida, portanto, não é sobre velocidade, é sobre quem está mais perto de criar os robôs que realmente funcionarão no mundo real. Porque quando uma máquina consegue caminhar e correr quilômetros, além de desviar de obstáculos e tomar decisões sozinha, ela deixa de ser apenas um experimento. Ela passa a se tornar uma ferramenta, e talvez seja isso que mais tem chamado a atenção. Enquanto muita gente ainda está vendo os robôs humanoides como algo distante, existem cenários onde eles estão sendo testados agora mesmo em condições reais, aprendendo a se mover, a se adaptar e principalmente a operar sem nós seres humanos. E enquanto centenas de robôs humanoides estão sendo testados para correr quilômetros e tomar decisões sozinhos, alguns deles já não estão mais sendo testados e eles já estão trabalhando. Dá uma focada nisso aqui, ó. E um robô humanoide já conhecido por todos nós aqui do Realidade Impressionante, chamado de Digit, já está realizando o trabalho real dentro de uma fábrica da Schaeffler, lá nos Estados Unidos. Ele não está em testes, ok? Está sim em operação diária. E isso marca uma virada silenciosa, mas extremamente significativa. O Digit é responsável por uma tarefa simples, repetitiva e essencial: transportar cestos de cerca de 11 quilos com componentes industriais, levando peças de uma prensa até uma estação de lavagem. O robô trabalha cerca de 8 horas por dia, dividindo em turnos com pausas apenas para suas recargas. E o mais interessante não é a tarefa em si, mas sim o que ela representa, porque esse tipo de trabalho sempre foi feito por nós seres humanos. Agora, o funcionário que realizava essa função foi realocado para uma atividade mais especializada, segundo a empresa, é a inspeção desses robôs. Ou seja, nesse caso aqui, ao menos por enquanto, o robô não substituiu apenas uma tarefa, ele redefiniu o papel do trabalhador humano. E quando nós olhamos para os números, a mudança fica ainda mais clara. Hoje, o custo operacional do Digit varia entre 10 e 25 dólares por hora, praticamente equivalente ou até inferior ao salário humano inicial nessas fábricas aí, que gira em torno de 20 dólares por hora. Mas, segundo a própria Agility, esse custo pode cair drasticamente, chegando a apenas 2 ou 3 dólares por hora. E é aqui que a equação muda completamente, porque quando uma máquina consegue executar as tarefas físicas com bastante consistência, sem fadiga e com um custo reduzido, ela deixa de ser apenas uma inovação e passa agora a ser uma decisão econômica inevitável para as empresas. Por enquanto, o Digit ainda opera dentro de uma área isolada, cercada por uma estrutura de segurança, mas isso também já está prestes a mudar. A próxima geração desses robôs, que está prevista para ser lançada ainda este ano, deve incluir sensores avançados capazes de detectar os seres humanos em tempo real, permitindo assim que ele trabalhe lado a lado com as pessoas, sem barreiras físicas. E esse é um dos marcos mais importantes da robótica moderna: a saída da, entre aspas, gaiola, porque a partir desse momento aí, os robôs deixam de ser apenas as máquinas isoladas e passam a compartilhar o mesmo espaço que nós, seres humanos. E a Schaeffler não está apostando apenas num caminho só. A empresa já firmou parcerias com diferentes fabricantes de robôs humanoides ao redor do mundo, incluindo também, para você que é bobinho aí e fica achando que Estados Unidos não gosta da China, incluindo China, Europa e outras startups emergentes. Além disso, a própria Schaeffler fabrica componentes essenciais dessas máquinas, como por exemplo atuadores, se posicionando não apenas como uma usuária dessas máquinas, mas também como parte da infraestrutura da nova era industrial. Isso revela algo maior: a indústria não está apenas discutindo se os robôs humanoides vão funcionar. Essa fase já passou há um bom tempinho. Agora a pergunta é outra: como escalar isso e com que velocidade isso vai substituir o trabalho repetitivo humano? Porque enquanto muita gente ainda está vendo os robôs humanoides como algo distante, meus amigos, eles já estão trabalhando, tá? Fique esperto. Isso em silêncio, repetindo movimentos e aprendendo os nossos padrões. E aos poucos, assumindo funções que, historicamente, sempre foram nossas, dos seres humanos. Mas nem toda a evolução da robótica está focada em criar máquinas completas. Às vezes, os avanços mais importantes estão em dominar algo muito mais específico e muito mais difícil, tá? Foca nessa próxima matéria aqui que você vai entender do que eu tô falando.
Uma startup chamada Kyberlabs apresentou uma nova demonstração que pode mudar completamente a automação em laboratórios médicos. Em vez de construir um robô inteiro, eles focaram apenas em algo muito mais específico e muito mais difícil, que é a mão robótica capaz de manipular os objetos com precisão extrema. Na prática, o sistema já executou tarefas reais de laboratório: pipetagem de líquidos, abertura de tubos de microcentrífuga, operação de equipamentos como agitadores, por exemplo. Coisas simples para os seres humanos, mas que são extremamente complexas para essas máquinas aí. E o motivo é claro: os laboratórios não foram feitos para eles. Todo o ambiente foi projetado para nós, para as mãos dos seres humanos, desde a ergonomia de pipetas até a resistência dos tubos de plástico, que exigem força e controle ao mesmo tempo. E é exatamente aqui que essa tecnologia se destaca. A mão da Kyber possui 20 graus de liberdade, permitindo os movimentos bem finos e coordenação complexa, além de adaptação em tempo real. Ela não usa apenas força, ela reproduz a destreza. Mas o que realmente diferencia esse sistema não é o hardware, é o software. Enquanto grande parte da indústria aposta em modelos massivos de inteligência artificial que tentam aprender tudo de uma vez, a Kyber seguiu um caminho um tanto quanto diferente. Ela divide cada tarefa em pequenas ações independentes: pegar uma pipeta, girar uma tampa, mover um suporte, e então encadeia essas ações em um fluxo controlado. E isso traz 3 vantagens críticas. Primeiro, rastreabilidade. Cada etapa pode ser registrada e validada, algo essencial em ambientes clínicos. Segundo, controle. O humano pode ajustar ou remover partes do processo com precisão. E terceiro, a eficiência. O sistema pode rodar diretamente no próprio dispositivo, sem depender de conexão constante com a nuvem. Ou seja, menos latência e mais confiabilidade. E isso resolve um problema real. Laboratórios ao redor do mundo já enfrentam escassez de mão de obra. Em contraste com isso, utilizam equipamentos caros, projetados exclusivamente para uso manual, uso de ser humano por enquanto. E automatizar esse ambiente sempre foi difícil justamente por causa disso. Os valores são muito altos e só seres humanos bem treinados poderiam mexer. Mas agora, em vez de adaptar laboratórios inteiros para os robôs, são os robôs que estão sendo adaptados ao laboratório, que segundo eles é muito menos custoso. E quando a robótica começa a resolver tarefas com esse nível de precisão, surge uma outra pergunta. Sim, eu vou fazer mais uma pergunta. Isso é importante, cara, faz a gente raciocinar. Em vez de copiar nós seres humanos, e se essas máquinas começassem a copiar a própria natureza, outros seres também? Vamos entender isso agora. Pesquisadores dos Estados Unidos criaram um drone do tamanho da palma da mão que é capaz de navegar em ambientes bem extremos, como, por exemplo, em meio à fumaça, neblina e a escuridão total. Ele faz isso usando ultrassom e inteligência artificial. Ele foi inspirado diretamente nos morcegos. Em vez de depender de câmeras, radares ou lidar, esse drone utiliza 2 pequenos sensores ultrassônicos para, entre aspas, ouvir o ambiente ao seu redor. Basicamente, ele emite ondas sonoras e interpreta o eco que retorna, identificando obstáculos, distâncias e caminhos possíveis. E tudo isso com um detalhe bem importante: quase sem nenhum processamento. Enquanto drones tradicionais dependem de sistemas pesados, caros e que consomem muita energia, esse novo modelo foi projetado para ser leve, eficiente e independente. O resultado é um sistema muito mais simples, mas surpreendentemente funcional, tá? O drone possui cerca de 15 centímetros de largura, pesa aproximadamente meio quilo e foi projetado para resolver um dos principais problemas desse tipo de navegação: o ruído das próprias hélices. Os pesquisadores incluíram um escudo acústico que permite que o drone possa, entre aspas de novo, escutar com muito mais clareza os ecos do ambiente. E é exatamente aqui que entra a inteligência artificial. O sistema foi treinado com um aprendizado profundo para reconhecer padrões sutis de eco, interpretando essas informações de forma semelhante à ecolocalização dos morcegos. Na prática, o drone não vê o ambiente. Ele o ouve e toma as decisões em tempo real com base no que ele recebeu. Os testes mostraram os resultados bem interessantes. O drone conseguiu navegar de forma autônoma nos ambientes mais cheios de obstáculos possíveis, tanto em áreas externas quanto em laboratórios com cenários complexos. E essa ideia de aprender com a natureza não está acontecendo apenas em laboratórios ou pesquisas avançadas. Ele já está sendo aplicado em lugares que quase ninguém imagina. Bora ver isso agora. Durante séculos, a pecuária sempre foi dependente de uma coisa que é básica: cercas. Madeira, arame, quilômetros de barreiras que são físicas, separando o rebanho de um lugar que não é próprio para eles. Mas isso pode estar chegando ao fim. Uma startup chamada Halter está substituindo cercas reais por algo completamente invisível, que é controlado por inteligência artificial. A proposta é:
Cada animal recebe uma coleira inteligente com GPS que é alimentada por energia solar e conectada a um aplicativo. Em vez de construir cercas, o produtor agora simplesmente desenha os limites virtuais em um mapa digital. E o rebanho, magicamente entre aspas, passa a obedecer esses limites. Quando o animal se aproxima da fronteira que é invisível, a coleira emite sinais sonoros e vibrações direcionais, guiando o movimento de forma gradual. Se o animal insistir em avançar, um leve pulso elétrico é aplicado. É muito mais fraco do que os que são usados em cercas elétricas tradicionais. Na prática, o campo inteiro se torna algo programável. O produtor agora pode mover centenas de animais com um único e simples toque na tela, direcionando o rebanho para as novas áreas de pastagem ou para o estábulo. Isso tudo sem precisar de esforço físico. E funciona assim para os produtores. Em vez de investir milhares em cercas, manutenção e mão de obra, o produtor passa a pagar apenas a assinatura mensal. E com isso ele ganha controle total em tempo real sobre o seu rebanho. E quando eu estou produzindo esses conteúdos para vocês aqui, eu fico pensando, imaginando os cenários, e mesmo sendo um amante das tecnologias, como você percebe, não dá para não imaginar essa tecnologia usando em bandidos, em vez de cadeias usando essa tecnologia. Bem, eu vou deixar para você aí usar a sua imaginação e criar suas teorias. Use os comentários aqui, tá bom? O campo de comentários ajuda bastante. Se gostou desse episódio, já sabe, deixe o seu like, confere a sua inscrição. Obrigado por me acompanhar até aqui, obrigado mais uma vez, você sempre chega até o final dos vídeos, isso ajuda muito. Então clica em uma das duas sugestões que estão na sua tela e nós nos vemos no próximo. É rapidinho, eu te vejo ali. Valeu? Tchau, tchau.